Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Mailson Feitosa e hoje iremos dar continuidade à nossa última aula, trazendo a temática de queda livre dos corpos. Em nossas últimas aulas, vimos o assunto de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, queda livre dos corpos. Bem, mas o que de fato é essa queda livre dos corpos? Alguém sabe dizer? Pensou correto quem afirmou que queda livre dos corpos é aquela queda que o corpo tem quando ele não está sujeito a forças dissipativas. Exatamente. Então, é um movimento de queda de um corpo sem que se considere forças dissipativas durante a trajetória. A exemplo da força de resistência do ar. Se trata de um modelo, ou seja, de um modelo na física é aquilo que a gente idealiza muitas vezes para facilitar o nosso entendimento sobre algum fenômeno físico. Mas antes disto, deveremos falar sobre outro ponto importante para esse estudo, que é a aceleração da gravidade, simbolizado pela letra G. Mas o que é a aceleração da gravidade? Todo corpo cai sob a ação da aceleração da gravidade, que pode ser entendida com a aceleração que todo corpo tem nas proximidades da superfície terrestre. E tem um valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse valor vai predominar exatamente a uma latitude de quanto? A uma latitude de até, ou mais precisamente mesmo, de 45 graus acima do nível do mar. Então, isso aqui é a aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade. E vale quanto? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que iremos considerar em nossos cálculos para efeito de facilitação, vamos arredondar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, mas quem foi que estudou a aceleração da gravidade? Bem, a aceleração da gravidade vem sendo estudado bem antes de Galileu, né? Só que Galileu fez um estudo bastante interessante, de onde se tem notícia que os livros trazem. Galileu fez até uma espécie de experimento, né? Mas quem foi Galileu? Galileu foi um físico italiano que viveu entre 1564 e 1642. Então ele observou que soltava uma pedrinha da altura do seu corpo, por exemplo, essa pedrinha caía. Observava que alguns corpos eles tendiam sempre a voltar para a superfície terrestre quando eram soltos. Então ele subiu até o alto da Torre Pisa e realizou esse experimento com duas esferas, uma esfera menor e uma esfera maior. Aí você pode pensar também como duas pedrinhas, né? Uma pedrinha menor e outra pedrinha maior. E a história conta que ele observou que as duas chegaram ao solo, né? Ao mesmo tempo. Só que essa história não é bem verdadeira, porque para que elas cheguem ao solo ao mesmo tempo, tendo massas diferentes, tem que ocorrer a retirada do ar. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo aqui mais à frente, no qual a gente observa exatamente que os dois corpos lá que o rapaz que o apresentador cientista ali utiliza no experimento, que é uma pena e uma bolinha acho que de aço, uma bolinha vermelha, mais rígida, mais pesada, ele solta as duas. Você vai observar que ele solta as duas no ambiente no qual a gente convive no dia a dia, né? Com resistência do ar. A gente tem ar presente. Então ele vai observar que as duas elas vão chegar em tempos diferentes ao nível de referência, né? Que é como se fosse um caixotezinho acima do chão. E depois ele vai retirar o ar de todo de todas essas paredes lá na qual que, na verdade funciona como se fosse um cilindro, né, enorme,
Ele retira todo o ar e você vai observar que os dois objetos, né, a pena e essa esfera vermelha lá, rígida, mais pesada, elas vão chegar ao mesmo tempo. Que vai coincidir exatamente com o que Galileu disse. Só que Galileu, na época não existia bomba a vácuo, né? Então esse experimento não pôde ser de fato realizado na prática. Então, acho que Galileu pensou isso mais de cunho teórico mesmo. Então vou trazer para vocês o vídeo. Observem. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth.
So he concluded they weren't. Bem, você verificou o vídeo aí que foi postado, um vídeo que ilustra muito bem a situação que eu acabei de me referir. E de fato, essa segunda queda dos corpos é a queda livre que estamos tratando aqui. É bem interessante quando você vê os dois corpos caírem à mesma velocidade exatamente quando não tem o ar, né? É algo realmente impressionante. Mas isso acontece de fato na prática. Agora essas bombas elas são difíceis de ser encontradas e são utilizadas mais em laboratório mesmo. No dia a dia a gente sempre trabalha mesmo com a resistência do ar. Então, nos nossos cálculos de física levaremos em consideração que não há resistência do ar, porque os cálculos com resistência do ar eles são um pouquinho mais complicados e exigem uma matemática um pouco mais elaborada. Tudo bem? Então, agora eu vou trazer aqui uma ilustração para vocês. Uma ilustração para explicar exatamente os sinais aí da aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. Apontando para baixo, ela vai ser positiva. Tudo bem? Então, você imagina aqui uma esfera. Você imagina aqui uma esfera. Essa esfera aqui ela está caindo, né? Está caindo. Ela é solta. Ela está caindo sob a ação da aceleração da gravidade. E ela é solta, ela vai caindo até atingir o nível de referência aqui. Nesse caso aqui eu vou dizer que aqui é o solo, né? Então, aqui é a esfera caindo. Então, essa altura aqui eu vou chamar de H. Aqui vai ser a distância inicial, de onde ela parte, e aqui a distância final, onde ela chega. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o deslocamento está se dando de onde? De cima para baixo. Então, o deslocamento está se dando de cima para baixo. Logo, a aceleração vai ser o quê? A aceleração também da gravidade é de cima para baixo. Então, como a distância, o deslocamento e a gravidade apontam na mesma direção, no mesmo sentido, a aceleração vai ser o quê? Exatamente, acertou quem falou positiva. Então, deslocamento e aceleração da gravidade no mesmo sentido. O corpo se desloca na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração da gravidade. A gente considera gravidade como tendo sinal positivo. E na situação oposta, situação na qual a gente tem o corpo sendo lançado de baixo para cima. Sendo lançado de baixo para cima. Corpo sendo lançado de baixo para cima, iremos ter que situação? Então, nessa situação também a gente vai ter essa mesma altura H, correto? Considerando a mesma altura H. Então, nessa situação a gente vai ter o deslocamento sendo de baixo para cima, né? E a aceleração da gravidade sendo o quê? Sendo também, continuando também, como de cima para baixo.
correto? Então, nessa condição, a gente vai ter uma aceleração da gravidade o quê? Positiva ou negativa? Acertou quem falou, pensou negativa. Exatamente por isso, porque o deslocamento e a aceleração da gravidade, eles têm sinais opostos. Estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Uma ponta para cima, outra ponta para baixo. E vetores com a mesma direção são positivos, vetores com direções opostas são o quê? Negativos. Só a gente pensar dessa forma que facilita o entendimento. Tudo bem? E as nossas equações ficam como? Como é que ficam as nossas equações? Lembrando que aqui, como a gente já passa a ter a aceleração da gravidade, a gente tem que utilizar as equações do MRUV ou MOVE, né? Então, equações da queda livre. Equações da queda livre. Então, quais são elas? Opa. Quais são elas? V igual a V0 mais ou menos GT. Mais ou menos exatamente porque vai depender, né? Vai depender do sinal, vai depender do sentido, né? O corpo está sendo lançado de baixo para cima, de cima para baixo. A outra equação, a chamada do sorvetão, né? S igual a S0 mais V0 que multiplica T mais ou menos GT ao quadrado por 2. E a outra equação vai ser qual? A equação de Torricelli, né? V0 ao quadrado, aliás, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes delta S, mais ou menos, né? Muito bem. Então, essas são as 3 equações aplicadas à queda livre. E volto a repetir. São equações aplicadas ao movimento MRUV, por quê? Porque tem aceleração. Em específico, aceleração da gravidade. Tudo bem? Eu vou colocar só um exemplo aqui bem simples, para que possamos entender isso aqui na prática, né? Então vamos pensar no seguinte exemplo aqui. Pensar no seguinte exemplo. Você tem uma bola. Tem uma bola que ela está sendo solta, né? Ela está sendo solta de uma altura de 3 metros até atingir o solo. Então daqui... Opa. Vou aqui uma retinha, fica melhor. Pronto. Então aqui, essa altura aqui, falamos que é 3 metros. Então ela até atingir o solo. Então aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui é o nível de referência, o solo. Então até no solo. Então ela cai de uma altura de 3 metros. Correto? O que a gente tem mais? A gente tem também a aceleração da gravidade, né? Vamos considerar, para efeito de cálculo, quanto? Gravidade sempre apontando para baixo. E valendo quanto? 10 metros por segundo ao quadrado.
Então temos a aceleração da gravidade, temos a altura, e o problema quer saber o quê? A variável tempo. Quanto tempo essa bolinha leva, considerando queda livre, ou seja, com a ausência de resistência do ar, quanto tempo ela leva para atingir o solo. Este cálculo é bem simples. Como é que podemos resolver? Só utilizar a equação do sorvetão, né? Sabendo que essa bolinha aqui, ela foi solta, né? Então, se ela foi solta, a velocidade inicial é quanto? Ela partiu do repouso. A velocidade inicial é 0 metros por segundo. Então, aqui, podemos tranquilamente utilizar a equação do sorvetão para encontrar a resposta. Então, S igual a S0 mais V0T. Nesse caso, é mais ou é menos o valor da aceleração da gravidade? O deslocamento está se dando de onde? De cima para baixo. E a aceleração da gravidade? Também sempre nesse sentido, de cima para baixo, como positiva. Então, a aceleração da gravidade fica como positiva. Então, GT ao quadrado por 2. A distância inicial é quanto? 0. A velocidade inicial é quanto? 0. Se a velocidade inicial é 0, passando o produto, velocidade inicial vezes o tempo, vai dar 0. Logo, se dá 0, todos esses termos aqui são 0. Então, podemos chegar tranquilamente à resposta aqui. S igual a GT ao quadrado por 2. Quanto é que vale S? Está aqui na frente. Quanto é que vale S? 3 metros, né? Distância final. Distância inicial 0, vai aumentando até chegar aqui no ponto de referência que é o solo, que dá 3 metros. Distância inicial e distância final. Então 3 igual a gravidade, que é 10, a gente considera 10, t ao quadrado por 2. 10 por 2, 5, né? Então fica 3 igual a 5t ao quadrado. Logo, t ao quadrado vai ser igual a quanto? A 3 dividido por 5. Logo, t vai ser igual a 3 por 5 dá 0,6. Raiz quadrada de 0,6. Pronto. Chegamos à resposta. 0,6 segundos. Então, essa é a nossa resposta para o nosso problema. Pronto. Então, esse aqui seria o tempo. Raiz quadrada de 0,6 segundos. Exatamente o tempo que leva para essa bolinha cair sob a ação da aceleração da gravidade. Seria uma queda bem rápida, né? Bem abrupta. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Esse vídeo lhe foi útil. Ajude a fortalecer o canal dando aquele like e dando aquela força. Se inscreva no canal também. Tem muita coisa boa por aí. Grande abraço. Até mais.